Olá, amigos do YouTube. Gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist aquecedor elétrico e algum vídeo pode ser útil para vocês. Gente, então, as pessoas têm dúvida se seca o ambiente. Pode secar, mas é uma situação complexa. E o que fazer para não secar? Olha, eu vou falar o que pessoas que entendem do assunto me falar, tá? O que acontece? Quando é ar-condicionado, por exemplo, na função de gelar, né, função fria, e eu não entendo nada do assunto, gente, novamente, não entendo nada do assunto, vou falar o que me falaram, quem entende do assunto aí o que me falou. Então, o ar-condicionado seca, né? Aí eu já vou mostrar o que fazer, tanto para o ar-condicionado, quando gela, como esquenta também. Mas aí que está a diferença, o aquecedor e o ar-condicionado também na função quente, alguns especialistas dizem que a coisa não é tão simples assim, tá, gente? E eu não sabia disso também, não. Porque o que me falaram antes, né, pessoas que entendem olha, quando tiver um aquecedor, o ar-condicionado na função quente, ou o ar-condicionado na função de gelar, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar isso daqui, ó, um umidificador ultrassônico. Não precisa ser dessa marca não, tá, gente? Não precisa ser dessa marca, qualquer marca aí, tá? Vocês acham um vídeo dele, ó, Comfort Air, nem sei se ainda existe ele. Eu acho que sai de linha esse daqui. Mas não precisa ser esse não. Qualquer umidificador aí, ultrassônico, é importante que seja ultrassônico. Aí você fala, mas por que não é tão simples quando a função é aquecer? Porque quando a função é gelar, todo mundo que entende fala, pode usar à vontade, com cuidado só, né? Com cuidado, porque se você usar muito, às vezes em volta dele o chão fica tudo molhado, então é complicado. Você compra um higrômetro, que é um negocinho, isso daqui, mas não precisa ser esse, pode ter, tem vários modelos aí, higrômetro, ele começa com H, tem acento circunflexo no O, higrômetro. E então, sim, você pode comprar os baratinhos. Esse daqui é barato também, mas eu acho que não existe mais esse daqui também. Mas você tem uns pequenininhos baratinhos que eles medem bem também, não precisa ser caro, não. Sabe? Daí você não deixa do ladinho, não. Tá? Deixa longe. 1,5 m, 2 longe. E daí quando chegar em 60%, ó, e curiosamente está em 60%, deixa eu até tirar aqui. 60%, se está em 60%, não precisa ligar ele não, tá? Abaixou 50%, 40%, já é hora de ligar. E tem que ficar de olho, sim, porque se você deixar a noite inteira, ele pode chegar a 80%, 90%, começa a não fazer mais bem para a saúde, porque o ideal para a saúde é 60%, segundo quem entende do assunto. Alguns até dizem que entre 40% e 70% ainda é tolerável, mas quem entende mesmo fala que é 60%. E não dá para ter essa tolerância aí, é melhor do que nada, né? Essa tolerância aí entre acho que 40% e 70%, mas que já não é uma coisa ideal, o ideal é 60%, né? E não é uma tarefa fácil manter em 60%, 60%. Então é isso. Se a umidade estiver acima de 60%, você não liga isso daqui. Tá abaixo, você liga, mas fica de olho, tá? Se tiver 50%, por exemplo, geralmente a maioria tem regulagem, né? A não ser os de USB, né? Mas os de USB soltam, geralmente está um pouquinho a névoa, né? Mas geralmente se você tem regulagem, você deixa na mínima, né? Então você vai regulando. Agora se estiver muito seco, 20% só, outro dia estava 10% aqui, eu falei, nossa, é muito pouco, daí tem que deixar no máximo mesmo, né? Até melhorar. Só que na questão aquecedor, vamos voltar para o aquecedor de novo. Na questão aquecedor, alguns especialistas dizem que é mais complexo. E isso vale para o ar-condicionado também, no modo quente. Por quê? Porque eles não condensam a água. Quando gela, condensa a água. Se você pega uma água gelada, por exemplo, coloca no copo, ou se você pega uma água e coloca gelo no copo, você vê que vai formando aquelas gotículas em volta, porque vai condensando a água. Eu não sei a explicação científica disso, nada, eu não entendo nada, tá, gente? Então, mas aí
No ar-condicionado, na função gelar, ele condensa água, então ele realmente vai retirar aquela água do ambiente, né? E daí tem inclusive a mangueirinha dele que vai lá para fora, né? Que fica aquela aguinha que sai do ambiente e seca muito, e daí você tem que usar o umidificador ultrassônico. No caso do aquecedor e também do ar-condicionado no modo quente, isso não acontece realmente. Ele não condensa a água, porque daí no ar-condicionado, por exemplo, lá do lado de fora que está condensando a água. E esse daqui não condensa água de jeito nenhum. Não tem como condensar a água. Então o que acontece? Por que ele seca o ambiente? Alguns dizem que realmente ele seca, porque realmente a água a água simplesmente evapora de uma maneira e seca tudo. Outros já dizem que não. Dizem que a água ela evapora, mas ela não some, né? O vapor continua no ambiente, geralmente fica alto, perto do teto, e daí por isso que perto dele fica seco, né? E então tem essa história aí. Puxa, mas se está seco e você vai deixar ele a noite inteira ligado, por exemplo, aquele vapor vai continuar lá em cima, porque vai continuar quente, né? Vai continuar esse ciclo aí e vai continuar seco. Então, é uma situação complexa. E eu já fiz o teste, sim, já coloquei o higrômetro a 2 metros dele, né? E o higrômetro marca a umidade relativa do ar. Umidade relativa do ar é o que o higrômetro marca, tá? E o ideal é 60% da umidade relativa do ar. E ficou, enquanto ele ficou ligado, não teve jeito, ficou mais seco realmente, né? Então, nesses casos, né, aí volta o umidificador ultrassônico. Sim, daí você deve ligar com cuidado, porque como está no ambiente ainda, essas gotículas, tudo, vaporzinho, né? Você precisa tomar cuidado, precisa observar, né? Se você não tem ainda o higrômetro, deixa ele sem ser muito, né? Agora você está percebendo que está com a boca seca, tudo. Você percebe, né, que está muito seco o ambiente. Aí sim você deixa no máximo, mas fica de olho, né? Se você percebe que já deu uma melhorada, aí põe no médio, no mínimo. Mas compra o higrômetro, gente. Higrômetro com H no começo e acento circunflexo no O. Deixa uns 2 metros de distância dele e vai monitorando, tá? Então é isso, para não deixar o ambiente ficar seco, sim, umidificador ultrassônico. As pessoas falam, poxa, mas a toalha molhada, mas a vasilha com água, o balde com água. Gente, eu já cansei de testar isso. É tão pouco que umidifica, mas tão pouco, que não dá, gente, não dá, é muito pouco. É melhor do que nada? Sim, é melhor do que nada, mas não se compara com isso daqui. Isso daqui solta bastante névoa e realmente não vai deixar o ambiente ficar seco, tá? Se você tiver um higrômetro e você vê que realmente está seco e você colocar aquela toalha molhada lá, que até é mais eficiente do que o balde molhado, na minha opinião, mas quando encher o quarto de balde molhado, aquele higrômetro vai continuar e não vai subir. São horas e horas e horas para subir 0,5%, 1%. Esse daqui sobe mesmo, sobe a umidade relativa do ar e daí ajuda a não ficar tão seco. Então não dá para você comparar, não dá para você colocar um baldinho de água e falar resolvi o problema. Isso não existe, gente, eu sinto muito. Vamos até parar para pensar. Tá frio, você está usando o aquecedor porque está frio. Como é que você quer que a água do balde evapore rápido ou a toalha molhada se está frio? Isso não vai acontecer. E mesmo no calor não evapora tão rápido quanto você pensa. E daí não faz esse efeito maravilhoso que se fala por aí. E eu testei bastante. Novamente, é melhor do que nada? É melhor do que nada, tá? Mas tem que tomar cuidado porque não está sendo efetivo a coisa, não está sendo efetiva realmente, né? Então não adianta, gente, na minha opinião, não adianta ficar com balde de água e toalha molhada, e, sabe? Não funciona, na minha opinião, não funciona. Realmente, precisa realmente do umidificador
ultrassônico. Não tem jeito mesmo, tem que ser um umidificador ultrassônico, né? Se você coloca um balde com água, por exemplo, você pode colocar a mesma quantidade de água daqui, ou de outro que você tiver, você vai ver que isso daqui, o balde vai ter abaixado nada, 0,001 milímetro, e esse daqui, em horas, acaba a água. Então não dá para comparar mesmo, tá, gente? Não tem jeito. Precisa ser umidificador ultrassônico para não secar o ambiente. Ah, é caro, sim, mas vale a pena. Pode comprar de outra marca, não precisa ser esse. Ah, mas eu só tenho o dinheiro para comprar o de USB, que sai muito pouquinha névoa. Gente, é melhor do que nada, tá? Aquela pouquinha névoa, em algumas horas vão ser vários ml que vai ter ido para o ar, né? E o balde, a toalha, precisa de dias e dias para ir algum ml para o ar. Então não dá para comparar. Qualquer, sabe, mesmo de USB, vai ser 1000 vezes mais eficiente do que a toalha molhada, do que o balde, que o pessoal adora e acha que resolve todos os problemas. Não é assim que funciona. Na prática, não é assim que funciona. Se você comprar o higrômetro, fizer medições, você vai ver que não é assim que funciona. E você comprar um desse e comparar, você vai ver que realmente não dá para comparar. Precisa gastar um pouquinho e comprar um umidificador ultrassônico, um higrômetro. O higrômetro vai ser barato, tá? Não precisa ser desse, como eu disse, não precisa ser desse, não pode ser dos mais baratos, que funcionam bem. O umidificador ultrassônico, se você não tiver condições de comprar desses grandes, compra o de USB, é melhor do que nada sim, tá? Mas o ideal são esses maiores. Gente, eu espero que o vídeo seja útil, deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal, depois de inscritos você clica no sininho ao lado do ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist aquecedor elétrico e algum vídeo pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos, e até mais!